Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o clima em Brasília ficou pesado. Em uma única fala, foram jogadas na mesa tantas denúncias, suspeitas de fraude e casos de corrupção envolvendo a cúpula da justiça brasileira, que daria para montar um verdadeiro dossiê com nomes de autoridades e empresas citadas em investigações por esquemas ilícitos e crimes financeiros. A sensação é de que, quanto mais se puxa esse fio, mais coisa aparece. E dessa vez o nó está preso em um ponto muito sensível, o caso envolvendo o Banco Master. Nos bastidores, a avaliação é direta. O escândalo do Banco Master cresceu tanto que já não cabe mais embaixo do tapete. Ficou grande demais para ser abafado, grande demais para ser tratado como um detalhe de rodapé. A reação do ministro Toffoli mostra isso com clareza. Depois de tentar paralisar tudo, colocar o procedimento em sigilo absoluto e blindar o assunto da opinião pública, ele se viu obrigado a recuar, a fazer aquele famoso freio de arrumação. Não por um súbito compromisso com a transparência, mas porque o medo começou a falar mais alto. Medo de vazamentos, medo de novas provas vindo à tona, medo de uma tempestade política ainda maior caindo sobre a imagem já desgastada do STF. Enquanto isso, a corte, que deveria ser o símbolo máximo de equilíbrio e justiça, parece afundar em desconfiança. Em vez de responder de forma clara às suspeitas e abrir as portas para a fiscalização, parte dos ministros prefere atacar quem ousa criticar, rotular qualquer questionamento como ataque à democracia e tentar deslocar o foco para a velha narrativa de sempre, culpar a direita por tudo. É nesse cenário que entra o próximo ponto deste vídeo. Antes de mostrar a reação da militância, você vai assistir a um discurso de Alexandre de Moraes que, à luz de tudo isso, soa profundamente contraditório. Enquanto o STF se vê cercado por denúncias, suspeitas de tráfico de influência, contratos milionários e decisões que levantam dúvidas sobre imparcialidade, o ministro encontra tempo para posar de defensor da moralidade, apontar o dedo para seus adversários políticos e tentar transformar qualquer crítica em crime. É esse contraste entre discurso e prática, entre fala e bastidor, que vamos destrinchar a partir de agora. Dá o play e vem acompanhar. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal e os poderes constituídos e o Ministério Público, a ação foi primordial nesse caso e rápida. As instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. O problema do judiciário, em todos os níveis, é que eles não se preocupam com a imagem da instituição. Eles se preocupam com os próprios interesses, nem com a própria imagem. Porque o que o Toffoli fez agora é um dano à imagem irreversível, né? E outros ministros que pontualmente tomam decisões que são decisões que interessam a ele e ao grupo dele, né? Então, realmente, eles não têm nenhum tipo de preocupação com a imagem do judiciário e o judiciário fica desmoralizado diante da opinião pública. Valdo, o que fez o ministro mudar de ideia na sua avaliação de apuração de bastidor? Porque a gente mostrou na semana passada, ou retrasada, já não me lembro mais, ele suspendendo tudo tem que passar por ele. Aí agora está dizendo, beleza, mas quero ouvir a galera do Banco Central. O que aconteceu? Olha, André, pelo que eu apurei aqui em Brasília, principalmente dentro do Supremo, a avaliação é que esse caso é grande demais e a possibilidade de vazamento de informações é enorme, que se tudo isso ficasse abafado, novidades começariam a surgir em relação a esse caso, né? E você acabaria colocando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, numa situação difícil, né?
Daí que ele deu uma parada ali estratégica até receber o material e agora determina para a PF que ela comece a tomar medidas para fazer ali, dar continuidade. Dentro do próprio Supremo, a leitura que se faz dos últimos movimentos é duríssima. A conclusão é que decisões tomadas para blindar interesses pessoais acabaram jogando a credibilidade da corte no chão, abrindo uma ferida que talvez não se feche tão cedo. Cada gesto pensado para proteger figuras específicas acabou sendo visto pela sociedade como mais um capítulo de um sistema fechado, distante e desconectado do que o brasileiro espera de uma justiça imparcial. Diante desse cenário, o recuo de Toffoli não soa como gesto de grandeza, mas como cálculo. Ele autoriza a Polícia Federal a seguir nas investigações, tenta mostrar que agora está tudo às claras, porém sem largar o controle do processo em momento algum. Na prática, a mensagem que fica é: pode investigar, desde que tudo continue passando pelo crivo da sua caneta, sob a sua supervisão direta, sob o seu filtro. E é exatamente esse tipo de condução que alimenta a desconfiança de quem olha de fora e se pergunta se a verdade inteira vai de fato aparecer. Bora para o próximo trecho. Vamos checar, por exemplo, ele autoriza a PF a pedir a abertura, a quebra de sigilos dos investigados. Mas ele vai ter que aprovar, né? A PF encaminha, ele aprova, né? A gente vai perceber realmente como vai ser a dimensão da retomada dessas investigações a partir da primeira operação que a Polícia Federal solicitar ao ministro Dias Toffoli, que é ele que vai ter que autorizar essa operação que a PF montar em relação a esse caso. O que se sabe é que, até agora, a amplitude para investigar em relação ao material já apreendido pela PF, que está sendo analisado pela PF, é gigantesco. Você tem ali, primeiro, não só a questão das fraudes bancárias, que são grosseiras, né, envolvendo o BRB, e, além disso, você tem todo o trabalho feito pelo Daniel Vorcaro para impedir que medidas fossem aprovadas no Congresso contra o que desagradasse o seu banco, para proteger a instituição na busca de aprovar a operação de compra do Banco Master pelo BRB. Então, era um caso gigantesco demais para ficar abafado. Tem uma perna dentro do Banco Central, cujas investigações continuam, porque ali é a questão de você não habilitar mais o Daniel Vorcaro para atuar no sistema financeiro. E o Banco Central tem as informações das fraudes bancárias que já foram passadas para a PF. Então, você tinha em mãos algo que não dava para abafar, diante da potencialidade de que esses dados viessem a público. Uma coisa que a gente tem que checar ainda é os dados do sigilo bancário quebrado de Daniel Vorcaro, que estavam na CPMI e que foram parar nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não é integrante da CPMI, né? E que tem ali alguns aliados. Ele não está envolvido, Davi Alcolumbre não está envolvido neste caso, mas tem amigos dele, né, lá do Amapá, que têm potencialidade de estarem envolvidos. Então, é esse outro caso que a gente precisa saber. A CPMI vai poder continuar a investigar ou não? Andréia? Você tem toda a razão, Valdo. É muita coisa que não dá para deixar sem resposta. As investigações, já comentei aqui várias vezes, são investigações em andamento de fatos gravíssimos e que as pessoas estão aguardando respostas, Daniel, principalmente as principais vítimas, esses que vão ficar sem o seu dinheiro, os aposentados. As principais vítimas merecem transparência nesse processo. Quer dizer, a gente está falando... Não sigilo máximo. Né? Não sigilo máximo. É claramente um processo que tem interesse público, tem pessoas realmente que acabaram sendo lesadas por toda essa dinâmica e elas merecem saber o que está acontecendo. E até o presente momento, você não teve ali uma justificativa, sequer uma justificativa por parte do Supremo Tribunal Federal. Por que do sigilo? Por que o sigilo máximo?
por que esses documentos ficam acessíveis ao senador Davi Alcolumbre, que não é membro justamente da comissão que investigava o caso do Banco Master? Você tem muitas perguntas e poucas respostas. E fica realmente o sentimento de que há algo oculto e que há interesse para que seja ocultado. Isso não é bom nem para as vítimas, nem para a própria justiça, que para o seu próprio bem deveria oferecer a transparência como padrão e não a transparência como sendo uma condição ou como uma concessão. Daniel, você falou nem para a vítima, nem para o próprio... Mas também não é para o sistema financeiro, Perfeito. Não é do interesse, né, do sistema financeiro que instituições operando de forma desleal, né, quando você tem o uso de títulos, CDBs, aplicações financeiras que são remuneradas a mais, contando com a cobertura do Fundo Garantidor, que é um dinheiro depositado por todas as instituições, se essa estrutura está sendo mantida a partir de elos com a política, com a justiça, seja com quem for, ela também não interessa ao próprio sistema financeiro. É ruim para o Banco Central, é ruim para a saúde, né, do sistema financeiro brasileiro. Então, isso restitui o interesse público. Esse recuo do ministro Toffoli restitui o interesse público que envolve esse caso, que é um escândalo financeiro imenso, Sim. que não pode ser posto para baixo do tapete. E mais como a gente comentava aqui no começo do programa, trabalho da polícia, que é a instituição que está funcionando mesmo, que está conseguindo avançar, quando não atrapalham, é a polícia, porque que descobriu, e o Banco Central, né? Que também tem autonomia. Então, essa é a importância da blindagem. A gente ressignificou a palavra blindagem aqui no programa. O que a gente está vendo o Comando Vermelho tendo influência, tendo ascendência, não sobre um deputado da Assembleia Legislativa, mas sobre o presidente da Assembleia Legislativa, não sobre um juiz, mas sobre um desembargador do TRF2. Então é uma situação de comprometimento institucional muito grave. E é uma situação que vem se acumulando, ela não é súbita, ela é fruto de um processo cumulativo nos últimos anos, de negligência do Estado. Começa com o tráfico de drogas atuando em regiões que foram abandonadas pelo Estado. O tráfico de drogas, de repente, ele passa a ter controle territorial. Por meio do controle territorial, ele adquire o monopólio de serviços, que a Flávia estava fazendo referência. Então, gás, então TV a cabo, internet, mototáxi e segurança. E, uma vez estabelecido e com enorme força, ele busca proteção institucional. Corrompe polícia, corrompe legislativo, e agora a gente está vendo altas esferas do judiciário corrompidas, né? Se essas alegações se confirmarem todas, né? Se essas acusações... E quando a tampa começa a levantar, o que aparece de baixo é ainda mais pesado do que se imaginava. Fraudes bancárias estruturadas em grande escala, movimentação política para frear projetos de lei que poderiam expor o esquema, pressão vinda de dentro das próprias instituições, informações sigilosas circulando fora do ambiente controlado da CPMI e caindo nas mãos de gente que nem sequer participava oficialmente das investigações. Tudo isso girando em torno de milhares de aposentados lesados, do Banco Central tentando conter o estrago e de um sistema financeiro que viu vazar uma quantidade absurda de dados que simplesmente não cabia mais ser ignorada. Neste vídeo, você vai entender por que o recuo não foi um gesto de responsabilidade, mas sim uma estratégia de sobrevivência institucional. A pergunta que fica não é mais se houve blindagem, e sim até onde essa blindagem foi capaz de chegar. Fica comigo até o final, porque o que está sendo revelado agora joga luz sobre o silêncio estranho, o sigilo exagerado e o desespero que tomou conta dos corredores do poder nos últimos meses. Vamos aos fatos. O INSS é disparado o maior pagador de crédito consignado do Brasil. Milhões de aposentados e pensionistas têm parcelas de empréstimos descontadas automaticamente do benefício todo mês, o que transforma esse mercado em uma mina de ouro para bancos e correspondentes. Mas essa mesma característica que torna o negócio lucrativo também o deixa vulnerável a fraudes em escala industrial.
O que as investigações começam a revelar é a existência de um esquema bem montado de concessão irregular de crédito consignado. Estamos falando de contratos assinados sem que o aposentado sequer soubesse, vendas casadas forçando produtos financeiros desnecessários, refinanciamentos empurrados goela abaixo, juros que ultrapassam qualquer limite razoável, uso criminoso de dados pessoais de idosos e a participação ativa de correspondentes bancários que atuavam com pouca ou nenhuma fiscalização real. Sem enrolação, bora continuar. Todo mundo sabe que o PT fez uma ação para derrubar o PL da dosimetria que foi aprovado. A ação foi para o STF e caiu, adivinha com quem? Para surpresa de 0 pessoas ou de menos 13 pessoas, o relator dessa ação vai ser o Moraes. Moraes pode derrubar o PL da dosimetria, portanto, a qualquer momento. Mas ele vai fazer isso? Eu vou te contar. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, deixem o joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais pessoas. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a nossos conteúdos exclusivos que a gente tem aqui no canal para você. Muito bem. Por que essa ação caiu com o Moraes? Só tem o Moraes de juiz no Brasil? Só tem o Moraes no STF? Veja, o argumento da ação, que é do PT, que é do Lindenberg, que é outra pessoa que passa o dia inteiro acionando o STF. Se não tivesse o STF, eu acho que o Lindenberg não vivia. É impressionante. Mas, enfim, essa ação do Lindenberg, do PT, caiu com o Moraes, porque o argumento foi de que o Moraes já tratava das ações do dia 8 de janeiro. Como ele já era o relator dos casos do dia 8, então esse questionamento sobre um PL da dosimetria a respeito dos réus do dia 8, que abrandaria as penas dos réus do dia 8, teria de ir para o Moraes. Esse foi o argumento do PT, que claramente o Moraes aceitou de bom grado. Qualquer coisa o Moraes aceita de bom grado. É impressionante como ele quer tratar de tudo. É uma pessoa que não larga a mão de nada que possa, óbvio, nos prejudicar. E agora a ação caindo com ele. Se ele suspender esse PL da dosimetria, o que acontece? Se suspender, o projeto volta à estaca zero, volta para a Câmara. A Câmara vai ter de refazer, porque o questionamento que o PT faz a respeito do PL da dosimetria é que no Senado houve uma mudança de mérito no projeto, houve uma emenda, e essa emenda deveria fazer com que o projeto voltasse para a Câmara, e eles não fizeram isso, tocaram adiante e aprovaram. Esse é o questionamento. Portanto, se o Moraes acolher esse questionamento, o projeto volta para a Câmara. Agora, é muito difícil que o Moraes faça isso. E por quê? Porque todo mundo está dizendo, inclusive o próprio senadores petistas, o Alessandro Vieira chegou a dizer isso, que o próprio Moraes ajudou a redigir o projeto. O próprio Moraes participou interferindo na redação do PL da dosimetria. Como é que ele vai suspender um PL que ele fez? Aliás, as notícias que saíram na imprensa nessa semana dão conta de que o próprio Trump interferiu nesse projeto, de que o próprio Lula teria também participado dessas costuras. Então, se o Trump fez o projeto, se o Moraes fez o projeto e se o Lula fez o projeto, aliás, parece que só a oposição é que não se meteu nesse projeto, por incrível que pareça, a oposição foi escanteada mais uma vez, ao que se nota, né? De acordo com esse entendimento, como é que faz sentido agora o Moraes suspender um projeto que ele mesmo fez? Seria uma completa loucura, né? O Moraes, ele cobra o escanteio e cabeceia, a gente sabe disso, mas nesse caso me parece que não vai acontecer, me parece que a coisa é maior, que essa costura é gigantesca, que envolve a revogação da Magnitsky para o Moraes, que envolve negociações sobre as tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, envolve coisa grande e, portanto, o Moraes vai deixar isso correr, vai deixar esse PL ser aprovado. A gente vai assistir, claro, nos próximos dias, tanto no possível veto do Lula quanto na decisão do Moraes, se realmente isso é verdade. Se eles vetarem ou se o Moraes suspender o projeto, é que não
não teve acordo nenhum lá atrás. Mas se o Moraes deixar rolar e se o Lula não vetar, é porque realmente esse projeto foi fruto de um acordão. Um acordão que, ao que parece, como eu mencionei, só excluiu a oposição. Não é incrível? Esse é o Brasil democrático. E chegamos ao final dessa verdadeira aula sobre como funciona o poder nos bastidores de Brasília. O que você acabou de ver não é teoria da conspiração, não é exagero de internet, é documento, é fala de jornalista da própria Globo News, é ministro do STF recuando porque o caso ficou grande demais para esconder. O escândalo do Banco Master expõe de forma cristalina a teia de interesses que conecta judiciário, política e sistema financeiro em um esquema que lesou milhares de aposentados, desviou milhões em contratos suspeitos e operou sempre sob o manto do sigilo, da blindagem e do passa por aqui que eu autorizo. Enquanto Alexandre de Moraes faz discursos inflamados defendendo a democracia e atacando adversários políticos, o escritório da sua própria família aparece recebendo 129 milhões do Banco Master, exatamente o banco que está no centro das investigações de fraude bancária, crédito consignado irregular e manipulação de dados de idosos. Enquanto Toffoli tenta colocar tudo em sigilo máximo, a Polícia Federal e o Banco Central descobrem fraudes tão grosseiras, tão escancaradas, que não dava mais para varrer para debaixo do tapete. E aí vem o recuo estratégico, não por amor à transparência, mas por medo de que novos vazamentos explodam a bomba de uma vez e joguem o STF em uma crise de imagem sem volta. Mas o mais grave não é nem a fraude em si, é o sistema de proteção que foi montado ao redor dela. Dados sigilosos da CPMI vazando para senadores que não fazem parte da comissão. Investigações que só avançam com autorização do ministro investigado. PL da dosimetria sendo redigido com a participação direta de Alexandre de Moraes, que agora vira relator da ação que pode derrubar o mesmo projeto que ele ajudou a criar. É o juiz cobrando escanteio e cabeceando a bola. É o árbitro jogando no time e apitando ao mesmo tempo. E o povo brasileiro assistindo tudo isso, impotente, vendo que quando a blindagem protege os poderosos, a lei deixa de valer igual para todos. A opinião que fica é dura, mas é honesta. O Brasil vive um momento de profunda crise institucional, onde o órgão que deveria zelar pela Constituição virou protagonista de escândalos financeiros, onde ministros que deveriam ser neutros negociam projetos de lei nos bastidores e depois julgam esses mesmos projetos, onde sigilo virou sinônimo de impunidade. Os comentários desse vídeo refletem exatamente isso. Nojo, indignação, sensação de que o país está à beira do abismo, de que a justiça está falida e de que só a pressão popular pode mudar esse jogo. Por isso eu te peço, deixe seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe esse resumo com todo mundo que você conhece. Porque enquanto a gente ficar calado, enquanto a gente aceitar que é assim mesmo, esse sistema vai continuar funcionando perfeitamente bem para quem está no topo e perfeitamente mal para quem paga a conta. Estamos juntos nessa luta por transparência, por justiça de verdade e por um Brasil onde a lei valha igual para todo mundo, do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso ao mais humilde. Até o próximo vídeo e não esqueça, conhecimento é poder e só quem conhece a verdade pode lutar por mudança real. Até o próximo vídeo, fique com a paz do Senhor.